correto a gente dizer que a violência no futebol brasileiro é apenas uma consequência de um país violento? E será que podemos dizer o mesmo sobre a Rússia? Então, eu não sei. No Brasil, com certeza. Nós temos um problema de muitos crimes no Brasil, muitos crimes violentos, muitos crimes que atemorizam a sociedade, não só os... Hoje está muito aparecendo, e tem que aparecer, vamos dizer, a corrupção nos meios públicos, na administração pública, que são crimes que devastam a toda uma sociedade. Mas os crimes violentos praticados contra a pessoa é aquele que atemoriza mais o cidadão no dia a dia. E eles ocorrem muito, tanto no futebol quanto na nossa sociedade no dia a dia. Então, com certeza, é uma extensão, né? Tanto um Estado que assiste essa criminalidade alta, como também a dificuldade que nós temos em punir adequadamente os criminosos. Então, a impunidade, ela com certeza gera mais crimes. E eu imagino também, em outros países que eu não tenho conhecimento a fundo, que uma eventual violência do povo, né, em geral, também influencia no futebol. O futebol acaba sendo um reflexo dessa sociedade. Exatamente, é um reflexo da sociedade. Qual a melhor forma de punição em episódios de violência? Ao clube, à torcida organizada ou aos indivíduos que participam do delito? Então, o ideal, né, é tentar punir a todos, desde que haja uma responsabilização. Então, é muito comum a gente punir individualmente quem é pego praticando uma violência. No passado, pensou-se, até houve medidas nesse tema, de você extinguir algumas torcidas que estavam envolvidas rotineiramente com violência. O que aconteceu é que criaram-se outras com nomes parecidos e a violência continuou. Então também não tem como a gente extinguir uma torcida organizada e tampouco proibir que ela exista, porque o fim dela, a princípio, é um fim lícito. Quer dizer, você se reunir com pessoas que têm o mesmo ideal seu é até um direito constitucional de cada um. Se isso deriva para uma violência, não é o objetivo inicial da torcida. Mas também, o que a gente tem feito aqui em São Paulo? As torcidas que têm se envolvido, elas ficam proibidas de entrar nos estádios. Os seus integrantes não tem como a gente proibir, mas não pode entrar nem camisa nem faixa. Então você não consegue identificar aquela torcida. Isso está sendo feito também. E o clube, se o clube não, de alguma forma, colabora para que haja essa violência, também ele corre o risco de ser punido. E tem ocorrido punições perante aos clubes recentemente? Por exemplo, na arena do Corinthians, lá no bairro de Itaquera, havia atrás de um dos gols, os torcedores ficavam com sinalizadores, e o que é proibido, né? A periculosidade do sinalizador é relativa, mas é proibido, porque atrapalha o jogo e tal. Então, e os torcedores insistiam em ligar sinalizadores. Em face disso, a Federação Paulista e a CBF decidiu que em alguns jogos aquele setor ficou esvaziado. Então ficou vazio, o time perdeu dinheiro, porque deixou de vender os ingressos, e a torcida foi punida porque não pôde entrar naquele espaço. É uma medida bem eficiente. Sim, sim. Até porque pega a questão financeira também. E o maior problema no Brasil é a falta de leis para combater a violência no futebol ou a falta de aplicação das leis já existentes? Eu vejo que as leis elas são adequadas. O problema da violência no futebol é o problema da violência na sociedade em geral. Nós precisamos de organismos com mais, vamos dizer, recursos. Então uma polícia civil e militar com mais recursos, né, Ministério Público, Judiciário, estando aparelhados, né? As leis eu acho que são adequadas. O que a gente precisa de recursos, mais polícia, mais fiscalização, os clubes registrarem exatamente quem tem um registro dos torcedores que comparecem aos estádios. Eles têm isso, mas às vezes há uma dificuldade de registrar. Então, no meu entendimento, as leis são boas, o que precisa é aprimorar, né, o aparato estatal. O que a gente vê muito às vezes assim na televisão a imagem mostra os torcedores cometendo algum tipo de infração e aí o pessoal que até comanda os programas televisivos fala, pô, tá vendo? A cara do cidadão tá aí e ninguém faz nada. Não, então, muitas vezes, como eu trabalho nos jogos, nos grandes jogos, a gente monta um juizado lá para acompanhar, né, em loco os jogos, né? E muitas vezes a polícia, há um setor de inteligência no estádio, eles tiram essa foto dos torcedores que estão, por exemplo, com sinalizadores ou praticando alguma violência, depois identificam através da foto e nos levam alguns, né? Então há uma punição a alguns que aparecem e que são levados para lá. Mas é como eu falei, nós também não temos condições de pegar todos, né?
Nós pegamos alguns para punir.